Boa noite. O tema do Evangelho de hoje é coragem da fé. Para isso, nós vamos responder para nós a duas perguntas. Primeira, o que é coragem? É a ausência do medo diante de riscos, diante do perigo. E também a gente pode dizer que é agir com o coração. A segunda pergunta é: o que é fé? Fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. A fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Ter fé implica em uma atitude contrária à dúvida e está intimamente ligada à confiança. Em algumas situações, como problemas emocionais ou físicos, ter fé significa ter esperança de que algo mudará positivamente para melhor. A palavra fé tem origem do grego pistia, que indica a noção de acreditar. No latim, fides remete à fidelidade. Mateus disse: o que você pedir em oração, você receberá, se você tiver fé. Para nós espíritas, a fé é a adesão intelectual à verdade. Fé é um processo de chegar à certeza. Por quê? Porque nós temos fé raciocinada. Então, o que seria a coragem da fé? Seria a postura valente, persistente, perseverante de professar, de declarar a verdade na qual se acredita, enfrentando todo e qualquer perigo. Então vamos fazer a leitura do Evangelho. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Essa parte é de Mateus. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier a sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Essa fala é de Lucas. Vamos pensar. Renegar, envergonhar, novamente vai nos remeter ao problema de versões, traduções, e nós não vamos entrar nessa polêmica. Renegar, se envergonhar, aderir, nos leva a livre-arbítrio. Por quê? Quem reconhece ou renega, quem honra ou tem vergonha, sou eu que acredito ou não. Então, não é Jesus, sou eu. E isso nos leva à causa, à lei da causa e efeito. Ou seja, se eu reconheço, sou reconhecido, se eu honro, sou honrado, e assim por diante. Temos que ser coerentes, autênticos com aquilo que acreditamos. Renegar não é o que entendemos literalmente, é dar a oportunidade de aprender. É não estar onde se quer estar, mas onde se tem condições de estar. E eu tenho condições de estar onde eu tenho capacidade de entender o que está acontecendo. E aí no próximo item, ele nos fala de enfrentar o perigo, professar a nossa fé num grupo que acredita no que nós acreditamos é relativamente fácil.
Mas professar a fé num grupo que não acredita ou num grupo que acredita exatamente o contrário é complicado. E aí Jesus nos fala da fraqueza que acarreta a nossa opinião. O que é preciso? Estudar, entender, para poder professar essa verdade. É preciso ter bases fundamentadas. É preciso ter certeza de que o egoísmo, a corrupção, o roubo, o se dar bem, o tirar vantagens, não faz parte da nossa fé. Como professar tudo isso? Como falar de amor no mundo de desamor? Como no mundo de roubo, professar que egoísmo não leva a nada? É a certeza de uma vida futura. Essa certeza é que vai orientar a nossa vida. A certeza de colher o que plantamos nos faz pensar antes de plantar. E a certeza da vida futura nos leva a querer crer, né? A querer crescer em inteligência e sabedoria. A certeza da vida futura nos faz entender o sofrimento como lapidação, como aprendizado. Precisamos ter claro em nossa mente que o materialismo não nos leva a nada e que a imortalidade da alma nos leva ao crescimento moral. E aí no item 16, nós temos: assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam, mas não é do que o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho. Também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Mais uma vez, estamos falando do quê? Livre-arbítrio. É a nossa opção diante daquilo que escolhemos. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, na lição 51, nos diz que muitas vezes a preocupação de preservar o cristianismo é da boca para fora. Essas pessoas se esquecem dos princípios sublimes diante das tarefas do dia a dia. Ele diz que a nossa vida deve ser uma confissão pública. Nossa conduta é a nossa verdadeira profissão de fé. Não adianta falar uma coisa e viver outra. E ele termina dizendo: torna-se indispensável que o aprendiz de Jesus não se envergonhe em calorosos discursos sem sentido, das quais cada um regressa mais exasperado, enfurecido, irritado, mas sim perante as situações aparentemente insignificantes ou eminentemente expressivas, em que se pede ao crente o exemplo de amor, renúncia e sacrifício pessoal que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime. Vamos lembrar Tiago, quando ele diz: a fé sem obras é morta. Mostra a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a fé através das minhas obras. André Luiz, em suas obras, nos seus livros, aquela coleção de André Luiz, ele nos mostra que para merecer é preciso fazer. Então, não precisamos sair por aí criando polêmicas para mostrar a nossa fé. Precisamos exercer a nossa fé. Precisamos exercer
a caridade na forma que cada um encontrar. Dar um ombro amigo, acolher, orientar, sem regras. Sem, eu não sei fazer, eu não faço porque eu não sei fazer. Não se comparar com o outro. Lembremos que há ocupações para todas as capacidades. André Luiz nos deu um exemplo que às vezes alguém pequeno consegue ajudar mais do que alguém muito iluminado, porque ele tem a energia necessária para aquela necessidade. Cada um de nós tem suas obrigações a cumprir para o bem de seu semelhante. Então, não dá para dizer que não tem capacidade, que não é um espírito de luz. Não se compare a ninguém. Faça o seu melhor. Simples assim. Boa semana. Fiquem com Deus. Amo vocês.